Aleluia, aleluia. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, queremos engrandecer-te. Tu és digno de todo louvor, glória, honra, exaltação, domínio, força e poder. Obrigado por nos reunir como Tua igreja, como Teus filhos, ao redor da mesa que Você já tem preparado. E Você nos chama a essa comunhão, Pai. Aquele que tem sede e fome, aquele que tem sede e fome, venha, venha, venha a mim e beba da fonte de vida eterna, das águas que saem do Teu trono, que jamais secarão, que jorram para a eternidade. Nós queremos Te louvar. Sim, podemos levantar nossas mãos santas, sem ira, sem falta de ânimo, mas engrandecendo ao único Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que cuida das nossas vidas, aquele que nos criou e nos gerou pela palavra do Seu poder, para sermos tais quais o Seu Filho, porque assim a Tua palavra diz, que aquele que crê em Jesus, deve andar como Ele andou. Obrigado, Senhor, por esse amor perfeito que Você já tem derramado em nossos corações. Te louvamos, Te louvamos. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Queria que você pudesse sentar. Obrigado, grupo de louvor. Graças a Deus, graças a Deus. Fala com o seu irmão, diga a ele que bom que você está aqui. Aleluia, que bom podermos estar nesse lugar, né, nos reunindo à mesa que o Senhor tem preparado, né? E eu não sei você, mas eu acredito que tem pessoas que têm hábitos, né, alimentares, vamos assim dizer, né, que ela gosta de comer a mesma coisa todo dia. Mas tem pessoas que gostam de sempre ter algo diferente. Eu sou das pessoas que gostam de ter algo diferente. Não é para mudar tudo, mas alguma coisa diferente é sempre bom que tenha, né? Eu posso dizer, amados, que Deus é um Deus criativo. Amém? Diga comigo, Deus é um Deus criativo. Porque às vezes nós temos desejos em nós, sabe, André, que nem mesmo conhecemos, mas Deus conhece e se move para satisfazer aqueles desejos. Às vezes nós mesmos não conseguimos enxergar certas coisas e Deus nos revela, nos mostra, ilumina, traz uma pessoa, nos desperta, porque Deus é um Deus criativo. Diga comigo mais uma vez, Deus é um Deus criativo. E eu posso dizer que na mesa do Senhor você não vai sempre encontrar as mesmas coisas. Ele sempre prepara algo novo e quentinho. Oh, aleluia. Tem gente que tem alguns costumes que são estranhos, né? Eu tinha um irmão mesmo que ele gostava de comer feijão no outro dia, gelado. Foi feito hoje, amanhã, ele disse, amanhã que tá bom. E comia gelado no outro dia. Cada um tem os seus gostos, né? Mas eu posso dizer que Deus prepara sempre algo novo, quentinho, que vai suprir necessidades e nos surpreender ao mesmo tempo. Aleluia. Então não receba a palavra como um sanduíche frio da semana passada. Receba como um maná novo. Não esteja dentro de você como uma atitude de desprezo ou desconsideração com a palavra, como os israelitas tiveram depois que saíram do deserto. Eles ficaram até enjoados com o maná que caía do céu.
Veja só, e era Deus quem estava provendo aquelas coisas. Sabe que isso pode ser um símbolo, amados, muitas vezes de sentarmos em um lugar para cultuarmos a Deus, receber a palavra e estarmos recebendo de qualquer forma. A nossa atitude interior vai fazer toda a diferença para receber da parte de Deus. E eu vejo nas Escrituras o cuidado dele conosco. Em Atos capítulo 20, eu quero começar a ler aqui. Paulo, ele foi um grande missionário, né, fez 3 grandes viagens missionárias e mais uma viagem a Roma, que estão descritas no livro de Atos. E aqui em uma certa cidade chamada Mileto, ele estava cuidadoso então com a igreja do Senhor, e ele mandou a Éfeso chamar alguns líderes da igreja e começou a instruí-los a respeito da igreja de Deus, daquele tempo que eles estavam vivendo, da sobriedade que eles precisariam, porque ele se ausentaria daquela igreja aonde ele havia fundamentado. Mas ele disse em Atos capítulo 20, versículo 18, diz assim: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeu como a grego o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Então esse cuidado apostólico de Paulo, amados, revelava o amor de Deus por sua igreja, e ele começou a descrever, amados, né? Agora o que ocorria, ele ia para Jerusalém, estava constrangido, mas ele disse assim: olha, para mim tanto faz, em outras palavras, contanto que eu complete a minha carreira. Eu sei que eu vou agora constrangido a Jerusalém, mas eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu complete a minha carreira e o chamado que Deus tem feito. Eu não sei como é que está dentro do seu coração esse desejo de correr a carreira e de cumprir o chamado. Aleluia! Como é que está o desejo do seu coração de correr a sua carreira e de cumprir o seu chamado? Talvez você diga: não, mas isso era Paulo. Não, amados, você é filho também. E Deus não te criou sem propósito de existência. Ele tem uma carreira e um chamado para você. Talvez não tenha a abrangência do chamado de Paulo, mas com certeza Deus tem te chamado. Aleluia. Diga ao seu irmão: Deus chamou a você. Ou diga ele: Deus te chamou. Aleluia. E Ele quer, amado, sim, que você cumpra esse chamado. Mas não vai ser, amado, você desligado, displicente, se distraindo com muitas coisas. Não, é com zelo. Aleluia. É considerando, é amando a visão do coração de Deus, é se entregando, é mergulhando no plano dele. Porque Deus não chama espectadores, Deus chama vocês protagonistas. Aleluia. O Espírito sendo a capacidade, a palavra sendo o teu alimento. Aleluia. E quando Paulo, fazendo toda essa dissertação, ele disse no versículo 25: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então ele estava se despedindo. E veja, ele tinha zelo e cuidado com essas pessoas. Ele diz: vocês não vão mais ver meu rosto. E ele diz mais:
Portanto, vos protesto, versículo 26, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vós. Aleluia! Ei, eu protesto, eu estou limpo do sangue de todos vocês. Vou fazer uma pergunta retórica. Será que você está limpo do sangue das pessoas que estão na tua esfera de ação e influência? Realmente, você tem sido um testemunho do Deus vivo, aonde você está, aonde você fica, aonde você vai? Porque aqui é muito fácil levantar a mão, dar glória a Deus, dizer a paz do Senhor, irmão. Mas a vida de Deus deve fluir de você aonde você está, dando um bom testemunho de Cristo, porque o próprio Jesus disse que existe escândalos no reino. Existe, mas ele disse: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Isso quer dizer que não deu um bom testemunho, não foi fiel, não foi íntegro, não andou em santidade, não guardou o seu próprio coração, deixou ser contaminado para esse mundo e ainda se dizendo crente. Aleluia, ou ai de mim. Ele disse: olha, agora eu estou livre do sangue de todos vós, consciência limpa, coração alinhado com Deus. Era assim que Paulo, amados, estava diante agora dessas autoridades na cidade de Éfeso, em Mileto, com essas autoridades de Éfeso, falando todas essas verdades. E ele diz assim, versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Até parece que eu li essa frase já agora, não foi? Por quê? Porque o versículo 20, coloca aí, depois a gente volta para o 27, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. Agora para o 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Devemos ser boca do Senhor nesse mundo, amados, de trevas. As pessoas lá fora, nessa celebração da carne, estão exaltando a entidades malignas, sacrificando e fazendo trabalhos, amados, a céu aberto, diante de todas as pessoas, diante de todas as câmeras. E eu e você, tendo esse tesouro que é a palavra, nós estamos nos calando. Não seja frouxo, fale a palavra, quer seja oportuno, quer não. Assim Paulo também falou a Timóteo: corrige, repreende, porque haverá um tempo que eles se recusarão a escutar a palavra. Se as pessoas ainda dão ouvidos, esse é o tempo de você falar, porque existem pessoas se perdendo. Ele disse: olha, não deixei de vos anunciar. Existe uma responsabilidade, amados, daquele que prega a palavra. Ele tem que falar aquilo que está no coração de Deus e passar para o coração do seu povo e a sua igreja. Agora, depois que essa responsabilidade de falar a palavra é dita, existe uma responsabilidade naqueles que a ouvem. Diga ao seu irmão: a responsabilidade agora está com você. Vixe, como ficou murcho, vixe, como ficou desestimulado, vixe, como ficou triste isso. Diga a ele: a responsabilidade agora é sua. Mas você fala para ela também, né? Então a responsabilidade é mútua, agora é sua. Paulo disse: olha, eu jamais deixei de vos falar todo o desígnio de Deus. Agora a responsabilidade de praticar é sua, que está ouvindo.
A minha, nesse sentido, acabou aqui porque eu estou falando que está no coração de Deus. Aí agora é a hora de viver. Claro, e você, pastor, vai viver? Não, eu tenho que viver sim. Mas eu estou dizendo que agora você tem uma responsabilidade porque você ouviu. Pastor, não vem mais para a igreja não. Não seja covarde. Se submeta ao Espírito e à verdade da palavra. Porque jamais será na tua força, mas é na capacidade do Espírito, que não te deixa, que te ampara. Mas pastor, eu não sei nem como testemunhar de Deus. Viva, seja honesto, seja fiel, seja íntegro, fale a verdade, não roube, trabalhe, ame sua família. Isso é testemunhar de Deus, amados, na prática. Oi, vocês estão aqui, irmãos? Aleluia. Depois que Paulo fez essa afirmação, eu quero focar nesse versículo 28, Atos 20, 28. Ele diz: atendei por vós. Então ele está dizendo: olha, você precisa ter cuidado de você mesmo. Primeiro, para que você cuide de outros, porque é isso que ele diz na sequência: cuide primeiro de você. Você mesmo precisa preservar a sua vida nessa salvação que ele já tem trazido. Ele diz: tende cuidado, ou atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, não sei você, mas eu estou tão alegre que dá vontade de correr. Porque ele diz: olha, você agora precisa entender que existe uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros. Porque ele vos constituiu líderes. E qual é a esfera de liderança? A primeira é a sua mesmo. Porque eles têm cuidado de vós. Então comece a se pastorear, vamos assim dizer, para que você entenda. Comece a se policiar. A palavra diz: sede sóbrios e vigilantes. Então você precisa ter o cuidado primeiro consigo. Essa primeira esfera de ação é de você mesmo. Agora, se você está inserido, se você é casado, você tem uma outra esfera de ação. Se você tem um trabalho, ali já é uma outra esfera de ação. Se você está numa igreja, é uma outra esfera de atuação. Oi, vocês estão aqui, irmãos? E devemos atender a essas coisas. Ele disse que nos colocou nesse lugar para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou. Diga: Deus comprou. Diga mais uma vez: Deus comprou. Então, amados, a igreja estava vendida a algo, ou a alguém, não é assim? E já que ele comprou, então estava vendida a quem? Vendida ao pecado, vendida ao diabo, distante dos propósitos de Deus. Mas ele comprou de volta a sua igreja. Ele gerou, se perdeu e comprou de novo. É muito amor, irmão. É muito cuidado. É muita importância que ele nos dá como igreja do Deus vivo. Ele comprou com o seu próprio sangue. Que coisa maravilhosa. Eu gosto também de uma passagem das Escrituras, 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 18. 1 Coríntios 6, 18.
Diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Paulo apenas está trazendo uma lembrança aqui à igreja, especificamente de Corinto, mas a nós que fomos comprados pelo seu próprio sangue. Ele diz: acaso vocês não sabem? Vocês estão esquecidos? Vocês estão andando de qualquer forma nesse mundo? Acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito que habita em vós? Agora, para os remáticos, talvez você diga: para os remáticos, como assim? Para as pessoas que já fizeram rema, que é o centro de treinamento bíblico, rema, maior centro de treinamento bíblico do mundo, que está aqui, e com as matrículas abertas para 2026, você entende que o Espírito de Deus, ele não habita diretamente, vamos assim dizer, na tua carne, no teu corpo. Ele habita onde? No seu espírito. E o seu espírito, claro, está no seu corpo. Amém, irmãos? Mas apenas para, teologicamente, colocar as coisas nos pontos certos. Porque ele é um selo em nosso coração. Amém, irmãos? Deus nos deu do seu espírito. E ele habita conosco. Porque se você olhar nesse próprio capítulo, ele diz assim, no versículo 17, para que você não se escandalize: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amém, irmãos? É uma unidade no espírito. Aleluia. Porque o Espírito de Deus vem habitar dentro de você. Ele vem habitar dentro do seu próprio espírito, dentro do seu próprio coração. E as pessoas em Corinto estavam fazendo um carnaval, Era um festival de carne mesmo lá. Havia muita prostituição, imoralidade, adultério, e tudo quanto você pensa. Porque era uma cidade portuária, recebia pessoas de várias nacionalidades. Havia uma prostituição a céu aberto lá. E Paulo estava corrigindo algumas coisas para a igreja, para que a igreja não fosse influenciada. E ele diz: acaso vocês não sabem que vocês são santuário do Espírito Santo, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado? Aleluia! Estávamos presos, estávamos perdidos, mas fomos achados. Aleluia! Porque ele nos resgatou. Oh, aleluia! Quero ver com você também Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16. A partir do versículo 13, eu sei que você até conhece esse texto, podia citar, mas eu sei que o Espírito de Deus vai falar ao meu e ao seu coração, através dessa palavra. Amém, irmãos? Só alguns então. Amém, irmãos? Amém. Oh, aleluia. Diz assim: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Veja só, ele estava procurando ter um retorno, um feedback, vamos assim dizer, do que as pessoas falavam a respeito dele. Não que aquilo comprometia a sua trajetória, nem a sua identidade, mas ele queria apenas conhecer
Que tipo de relatório se fazia a respeito da sua vida? Quem diz o povo ser o filho do homem? E aí eles foram então trazendo as opiniões das pessoas. Uns dizem João Batista, outros Elias, veja só. Então eles ainda parece que estavam crendo que havia encarnação, né? Já que João Batista havia morrido, havia sido decepado a sua cabeça, né? Elias havia sido assunto aos céus, e agora eles acham que os espíritos estavam voltando na própria vida de Jesus, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, então agora ele já voltou para os seus discípulos, e diz: que percepção vocês têm ao meu respeito? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro. É interessante, amados, nós vemos a personalidade de Pedro, né? Espoleta, vamos assim dizer. Como é que se diz? É colérico, é? Sanguíneo, sei lá, nesse negócio aí. É rápido, já estava na frente, já queria responder. Mas não deu nem tempo dos outros discípulos dizer alguma coisa. Ele já saiu na frente falando. Mas quem muito fala, amados, sempre erra. Como assim você diz isso, pastor? Não, eu não, é Salomão. No muito falar, não falta transgressão. Quando você vê uma pessoa que fala, pode saber que ela erra mais do que as outras. Porque ela se perde pela boca. Por mais sábio que você seja, a palavra continua sendo a verdade. Fale menos, escute mais. Quando você falar, fale algo embasado pela palavra. Não fique jogando palavras fora. Seja prudente. Aleluia. Seja um homem e uma mulher recatada. Isso não tem da parte de Deus, amados, uma negativa. Pelo contrário, Ele vê de outra forma. Tem domínio próprio. Sabe dominar a língua. Tem domínio de si mesmo. Aleluia. Eu sei que no mundo, amados, as pessoas dizem que uma pessoa morreu, né? Aí vai numa caixinha de fósforo, ela vai ser enterrada, mas a língua vai num caixão. Só Felipe Lúcio sabia dessa história, né? Por quê? As pessoas às vezes falam desnecessariamente, mas de toda palavra frívola que o homem proferir, dessas palavras, ele dará conta no dia do juízo. Pastor. Irmão, então não foi só Salomão, foi o próprio Jesus quem disse: fale menos, ouça mais, seja sábio. Porque Salomão também disse: assim como maçãs de prata em salvas de ouro, ou é o contrário? Maçãs de prata em salvas de ouro, assim é a palavra dita a seu tempo. Que coisa maravilhosa, não é? Algo que chama a atenção, algo que impacta. A palavra dita a seu tempo. Então não é só. Opa, nem sei o que é que eu estava dizendo mesmo. Para, irmão. Aleluia. Agora eu faço como o pastor Bud: guarde suas pedras. Se Deus está falando com você, apenas se submeta. Se Ele não está falando, interceda pelo seu pastor. Oh glória. E aí ele diz:
Simão, tu és o Cristo. O Cristo? Que Cristo? Cristo é ungido. Amém? Tu és o Cristo. Sabe que essa afirmação parece para nós soa como uma coisa comum, normal. Mas não, irmão. O povo de Israel esperava o ungido de Deus. Aguardava. Lembra da mulher do poço de Samaria? És tu. És o Cristo, és o profeta que estávamos a esperar. Havia uma expectativa no povo, amados, do ungido de Deus chegar à terra, o esperado das nações. Aleluia. E agora Pedro, vamos dizer assim, entre aspas, me entenda bem, né? Do nada, que não é do nada, né? Tu és o Cristo. Meu Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Que afirmação. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi fruto do seu pensamento, do seu raciocínio, do seu achômetro. Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, em outras palavras, Pedro, tu tivesse uma revelação divina. Essa não é uma afirmação, amados, qualquer. Essa é uma revelação do coração de Deus a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi nada humano, natural, que trouxe esse entendimento, mas foi uma revelação da parte de Deus. Aleluia. Sabe, amados, que Deus, Ele quer trazer revelações aos nossos corações. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que Ele fala, comunica, nos orienta. Aleluia. Depois Ele afirmou: também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu sei que, acredito que todos devem saber, mas apenas para firmar essa verdade, pedra, o nome de Pedro é uma pedra pequena, mas ele não estava falando que sobre o Pedro, homem, mas falando, amados, da afirmação, da palavra que foi dita, Ele, o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre essa pérola, vamos assim dizer, que você acabou de ter revelação, sobre essa revelação que você teve, eu edificarei a minha igreja. Aleluia! Sobre a revelação que Jesus é o ungido de Deus, que veio da parte dele, trazer a revelação, estabelecer uma aliança eterna. Eu firmarei a minha igreja, através da revelação de quem é Jesus. Eu edificarei a minha igreja. E depois ele faz essa grandiosa afirmação: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, diga comigo: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aleluia. Nós estávamos cantando aqui que o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Não vai ser, amados, esse mundanismo, esse woke, sei lá o quê, e toda deformidade na sociedade que está se propagando como algo comum e normal. Isso não vai vencer a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a sua vida. Aleluia. Diga comigo: as portas do inferno
não prevalecerão contra a minha vida. Agora, amados, assim como Pedro foi ousado em dizer: tu és o Cristo, não vai ser de qualquer forma recebermos essa revelação. Vai dizer: as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha vida. Não, irmão. Você tem que pegar essa verdade e pegar com alegria, pegar com gana. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida. Porque você não é um qualquer, você é a igreja do Deus vivo, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. E essa igreja que Ele trata, amados, com tanta deferência, amor, cuidado, Ele diz: as portas do inferno não vão prevalecer, não vão vencer você, não vão derrotar. Algumas pessoas, amados, ainda estão com a mentalidade de Egito. Talvez você diga: que é isso, pastor? Uma mentalidade de escravidão, sendo mais claro. Uma mentalidade de derrotado. Uma mentalidade de não saber quem é em Cristo Jesus, na nova aliança. Que as pessoas perguntam: e aí, irmão, como é que está? Está na luta, irmão. Que luta? Qual luta é essa? É bom saber que luta. Existem batalhas, mas que luta é essa que você está batalhando? Porque, amado, se for contra o diabo, eu posso dizer: você está lutando de graça, porque o diabo já perdeu. O diabo já foi derrotado, ele já foi despojado, destronizado. Ele já perdeu. Ele não tem como mudar mais o placar do jogo. Já está estabelecido. E assim como aquela criança que espumava, rilhava os dentes diante de Jesus e não impressionava Jesus, ele ainda calmamente perguntou a seu pai: desde quando isso acontece? Desde a infância. Joga na água, joga no fogo. Falei com os teus discípulos, mas eles não puderam expulsá-lo. Ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Trazer aqui o menino. As pessoas pensam, amados, que Deus e o diabo estão lutando um do lado do outro. Vamos ver quem é que ganha hoje. Hoje parece que foi o diabo que ganhou, né? Porque um pai matou 2 filhos e se suicidou. Não, o diabo já perdeu, ele é um derrotado. Mas ele fica espumando, rangindo os dentes, querendo chamar a atenção de pessoas incrédulas, para se mostrar forte. Mas o maior já habita em mim, já habita em você. Aleluia, diga: o maior já habita em mim. Então, amados, você não é uma igreja que está lutando, que está na luta, que está na peleja, porque, amados, o diabo já perdeu, Jesus já venceu, Ele já ressuscitou, Ele já está sentado à direita de Deus, Ele já está glorificado ao lado do Deus Todo-Poderoso. Quem caiu do céu foi o diabo, e para lá ele não volta mais. E a boa notícia é que nós estamos indo para lá, se ele não vier nos buscar antes. Então, amados, nós não somos uma igreja perdedora, que perdeu a guerra, que agora anda cabisbaixo, é assim, a vida é assim, as coisas são assim, né? Não, você não é igreja perdedora, você não é igreja que está lutando, não sei o que é que eu faça mais da vida. Não, irmão, nós temos que olhar para a palavra. Aleluia.
Ele diz: a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Zacarias capítulo 2, versículo 8. Diz assim: pois assim diz o Senhor dos exércitos. Eita glória! Ele mesmo se autodenomina como o Senhor dos exércitos. Para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho, do seu olho. Tem outras traduções que dizem na pupila dos seus olhos. Imagina só, Deus dizendo: olha, agora eu fui enviado para cá porque despojaram, né, Israel, porque aquele que toca em você é como se tocasse, como a própria menina do seu olho. Então algo que é muito precioso para ele, muito valioso. Assim é a minha vida e a sua vida, irmãos. Aleluia. E quando olhamos em Efésios, eu sei que talvez você já tenha visto essas verdades. Efésios capítulo 6. E ele fala, versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes. Diga comigo: ficar firmes. Diga mais uma vez, por favor: ficar firmes. Contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou sangue e a carne, sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, diga comigo: vencido tudo, aleluia, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, aleluia, estai, pois, firmes. Você vê, amados, nesses poucos versículos que eu li, Paulo disse, amados, que nós deveríamos então estar revestido de toda a armadura de Deus para poder resistir. Porque, amados, nós estamos em um lugar aonde a vitória já foi estabelecida, mas uma oposição se levanta contra nós. Claro, estamos no mundo. Existem oposições malignas e satânicas que se levantam contra mim e contra você, tentando roubar a nossa paz, a nossa alegria, tentando roubar as nossas finanças, tentando tocar na nossa descendência. Mas nós precisamos estar firmes, guardando o território que é nosso, porque aonde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor diz: eu vos tenho dado. Aleluia. Então você não pode esquecer que aonde você chega, o poder de Deus chega naquele lugar, a autoridade dele é estabelecida naquele lugar, e você fica firme. E o que é que acontece? Acontece o que Tiago diz: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá, e ele fugirá, e ele fugirá de vós. Ele foge de Deus, né? Não, está dizendo fugindo de você, porque você é a igreja do Deus vivo. Pastor, eu nunca vi dessa forma. Foge de mim? Nem se ache, porque não é por causa de você, é por causa dele. Mas ele vai fugir de você. Aleluia. Fugirá de vós. Quando? Eu me submeto primeiro à palavra. Se eu me submeto à palavra, irmão, ele não tem como resistir. Eu resisto a ele.
Agora, essa resistência, não pense que é uma luta. Ele dá uma de direita, de esquerda, você dá uma de direita, aí, assim, tá bom, eu vou chegar lá. Não, não é assim não, irmão. É você ficando firme na promessa. Diabo, você já é um derrotado. O meu nome está escrito no livro da vida. Sinto muito, mas eu vou para o céu, de lá onde você caiu. Você caiu de lá, mas para lá é que eu vou. E o seu tempo já está findando nessa terra. Aleluia! Você tem que se posicionar na palavra. Aleluia! Eles estai, pois, firmes, para que você mantenha a sua posição de vitória em Cristo Jesus. A gente cantava aquela música, né? Ressuscitou, 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 aleluia. Alguém conhece essa música? Ou só eu? Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Então, amados, nós podemos, né, dizer: morte, rei, você é só um detalhe agora, irmão. Aleluia, porque a vida eterna nós já temos em nós. Não por merecimento, mas porque Ele venceu. Aleluia. Agora, para que você não se atenha apenas a esse detalhe, dizer: a nossa luta. Mas entenda bem, irmão. Quando você já venceu, você não vai mais lutar por aquela posição. Você não vai mais estar se desgastando para querer provar que você é algo. Não, a vitória já foi estabelecida. E como eu disse antes, não vai mudar mais o placar, amado. Não tem como mais. Tudo está feito. Foi isso que está escrito em Apocalipse. Mas em Efésios capítulo 1, para nós firmarmos essa verdade, ele diz assim: versículo 20, tem todo um contexto, mas eu não quero me demorar, que diz assim: o qual exerceu ele em Cristo. Está falando que Deus exerceu em Cristo um poder, que fez o quê? Ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora, para um pouquinho aqui. Deus exerceu um poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Ele havia, sim, morrido naquela cruz, mas Deus exerceu o poder do seu Espírito, ressuscitando dentre os mortos, e ele foi colocado no lugar mais alto desse universo, à direita de Deus, nos lugares celestiais. O versículo seguinte diz o que, Lucas? Acima, diga comigo, acima. Não é só acima, é bem acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e nome que se possa referir, não só nesse século, mas também no vindouro. Você pode dizer um glória a Deus? Então Jesus está muito acima de todo principado e potestade, amados. Mas pastor, isso é Jesus. E eu digo: e Jesus está aonde? Nos céus apenas? Ou Ele também está no teu coração? Você não está em Cristo? A Bíblia diz que estamos nele, que quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Se nós ressuscitamos juntamente com Ele, nós estamos assentados à direita de Deus em Cristo Jesus. Não fisicamente, mas espiritualmente. Essa é nossa posição. Amém, irmãos? Essa é nossa posição em Cristo. E ele diz assim no versículo 22: e pois todas as coisas
debaixo dos seus pés. Aleluia. Vocês estão assim. Ei, vou dizer outra vez. Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Sabe o que quer dizer isso? Sujeito a você. Colocou todas as coisas. Que todas as coisas? Os principados e as potestades também estão incluídos em todas as coisas. Debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu essa autoridade, deu esse poder, deu essa posição à igreja. Aleluia! A igreja deu essa posição a você e a mim. Aleluia! Então a igreja não é, amados, uma denominação, não são essas paredes. Somos nós, a igreja do Deus vivo. Eu posso dizer que a maior organização mundial que existe nesse mundo é a igreja do Deus vivo. Não é nenhum país, nenhuma organização. Não é Nações Unidas, Estados Unidos, Rússia, China. Não, irmão. A maior organização é a igreja do Deus vivo, que venceu o diabo, venceu a morte, venceu a enfermidade, venceu o pecado. Que tem, amados, acesso ao Criador dos céus e da terra. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. E ele diz: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é Jesus, né? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Então você não é pouca coisa, você é a igreja do Deus vivo, você é a igreja triunfante. Você não é a igreja lutadora, nem a igreja derrotada. Você é a igreja que triunfou em Cristo Jesus. Aleluia! E por isso, amados, podemos ficar firmes, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Porque Ele te trata como a menina dos seus olhos. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Vamos ficar de pé, por favor. Aleluia. Eu vou só simplificar isso. Eu sei que algumas pessoas escutaram esse meu testemunho, porque Deus muitas vezes ministra coisas aos nossos corações de uma forma clara, prática e às vezes até cômica e engraçada. Porque eu estava lá em casa cuidando de uma cachorra de uma vizinha chamada Xanaza. Aquele pincher. Desse tamanhozinho, mas bravo que só. Estava no cio, fugiu lá de casa, e um monte de cachorro atrás dela. Eu disse: e agora? A cachorra nem minha é, fugindo, correndo atrás daquela sujeita. E ela correndo, os cachorros correndo atrás, e eu correndo atrás deles todos. Pensa na cena. O negócio foi sério. Aí, todo o meu esforço atlético correndo atrás dela, Felipe, mas não dava conta. Bichinha ligeira. Eu não sei o que foi que desesperou tanto ela. Ela estava correndo daquele jeito. Não sei se era medo dos cachorros, não sei o que era. Sei que estava. Aí eu saí correndo porque não podia perder a cachorra que não era minha. Só que eu cheguei numa esquina, ela já estava na outra esquina do quarteirão. Só via ao longe. Eu disse: e agora? O que eu vou fazer? Aí quando eu estava nesse desespero, né, correndo, cansado, pensando
Ao mesmo tempo, a cachorra não é minha, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou alcançar essa cachorra? Depois que a mulher voltar da rua, perguntar pela cachorra, o que é que vai acontecer? Né? E eu disse, Deus me ajuda, e orando e correndo. Né? Aí Deus falou comigo, disse, é assim que acontece. Eu disse, assim que acontece? Ele disse, sim, quando você se submete a mim e resiste ao diabo, ele vai fugir igual a essa cachorra de você, desesperada. Porque era um desespero que ela estava correndo. E em todo aquele aperreio, Deus ainda falando com a gente, né? Quando você resiste ao diabo, ele foge de você desesperado. É como um fogo que vai consumindo. Vocês lembram que muitas vezes quando Jesus entrava em um certo lugar e os demônios diziam, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Por quê? Aquilo incomodava eles. Sabe, o que você tem é tão precioso que incomoda o diabo. Você é um problema para ele. Aleluia! Mas você é o prazer do seu Deus. Você é o prazer do seu Pai. Estes são meus filhos amados, em quem me comprazo. E que bom poder ter essa comunhão com meu Pai Celestial. Ele não está fugindo de você. De certo que Ele corre para te abraçar. Assim como o filho pródigo foi envolvido pelos braços do Pai. Talvez você esteja aqui, você esteja afastado dos caminhos do Senhor, e você queira voltar para esse teu Pai que te ama, para esse teu Deus que te criou. Ele quer te receber nos seus braços, quer te amar, quer te dar uma roupa nova, colocar um sinal de aliança, colocar uma sandália nos teus pés, te dar descanso para um novo tempo que Ele quer preparar para você. Talvez você esteja aqui e você queira realmente voltar o seu coração para o Senhor hoje. Você está aqui? Você quer fazer isso? Quero poder orar por você. Alguém aqui que estava longe, afastado, ou mesmo fazer uma aliança com o Senhor. Porque, amados, uma aliança com Deus não faz por você frequentar um lugar físico. Você pode dizer, mas pastor, eu já estou aqui na igreja. Mas não é isso, irmão. Não é estar num lugar físico, é estar num lugar espiritual. E nesse lugar espiritual, você só entra por causa de uma decisão e uma confissão. Uma decisão de entrar no reino de Deus e uma confissão que Ele é o dono da sua vida, que Ele é o Senhor da sua existência. Aí você entra para esse lugar espiritual. Mas paiinho também faz, maninha também faz, mamãe também faz, papai também faz. Não, é você e Deus. Nesse lugar não tem lugar para outro, é você e Deus. Você quer fazer aliança com Ele, está aqui e nunca fez? Levanta uma das tuas mãos para nós orarmos por você. Aleluia. Tem alguém aí que você sabe que ele precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus? Aleluia. Sabe que lá no céu as pessoas pensam que, por exemplo, Pedro tem as chaves, né? E ele bota para dentro quem quiser, mas não é, amados, de jeito nenhum. Isso é apenas religiosidade. E também algumas pessoas podem pensar, ei, é da família Arruda, pode entrar. Não, não é assim não, não é por família não. Não é por prole não, não é por tribo não, é individualmente. Aquele que confessá-lo como o Senhor da sua vida, esse recebe a vida eterna, esse nasce de novo, esse entra no reino de Deus. Aleluia. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje? Você fica livre para tomar a decisão que o teu coração te inclinar. Agora, só uma vírgula. É o teu coração, não é a tua mente e a tua razão.
porque se o seu coração deseja mais de Deus, é porque Ele está falando com você. Agora a sua mente pode questionar e perguntar, mas para que isso? Mas já sou de Deus, eu já amo Ele. Aí, porque justamente isso, é a sua mente. Você precisa tomar uma posição de rendição a Deus para nascer de novo. Entregar a tua vida a Ele. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Alguém aqui? Aleluia. Alguém já é um cristão, nascido de novo, cheio do Espírito? Ou quer ser cheio do Espírito? Batismo com o Espírito Santo. O que é batismo com o Espírito Santo? Temos conselheiros justamente para lhe explicar o que é isso e orar com você para que você receba o batismo com o Espírito Santo, e é o próprio Jesus quem te batiza. Nós apenas, amados, fazemos aquilo que Ele diz. Ele diz que nós poderíamos sim crer, e quem crê fala em outras línguas. Alguém está aqui, ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, deseja receber essa noite? Alguém está aqui, está com alguma enfermidade, alguma dor, e deseja receber oração para cura, por algo que você sabe que Deus, Ele quer te livrar, quer preservar a tua vida? Alguém com alguma enfermidade, alguma dor? Aleluia. Quem está curado, levanta a mão e diga assim: eu estou curado. Aleluia. Queria que você pudesse sentar.